Em 1927, aconteciam as eleições mais fraudulentas da história eleitoral do mundo, que inclusive entraram para o Guinness Book. E a nação envolvida neste escândalo toda é surpreendentemente africana, a Libéria. Na Libéria, em 1927, estavam dois cidadãos a correr para a presidência. São eles, Charles, do partido True Wings, e Thomas, do Partido Popular. O mais surpreendente nos resultados eleitorais anunciados é que o vencedor destas eleições ganhou com um número acima daquilo que é superior ao número total dos eleitores. Eu te explico. Nesse ano de 1927, haviam sido inscritos menos de 15 mil eleitores e Thomas, do Partido Popular, havia sido eleito com 9 mil votos, o que significa que, na razão dos 15 mil eleitores, Thomas havia ganho do Partido Popular e Charles, do Partido True Wings, havia perdido. O que aconteceu foi que, graças à corrupção, roubalheira e toda a manobra possível de intimidação, Charles apareceu como vencedor, tendo obtido um total de 243 mil votos. Como é que isso foi possível? É o mesmo que está a acontecer aqui em Moçambique. A Frelimo foi anunciada como vencedora em 64 municípios, dos quais alguns a Renamo havia ganho e a Frelimo não havia conseguido absolutamente nada. Mas por inacreditável que pareça, ontem o senhor Carlos Mazzini anunciou a Frelimo como vencedora. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Esta situação toda levanta muita poeira porque a Frelimo não ganhou oficialmente, visto que existe aquela coisa de reclamação dos partidos da oposição. A Renamo é a que mais reclama dos resultados eleitorais. Esses resultados eleitorais foram todos manipulados e existem provas, desde provas de imagem, provas de ação e provas de envolvimento da própria polícia no desvio de todas as cenas e na defesa dos ideais do Partido Frelimo. No último comunicado da PRM, a PRM se distanciou em como se ela simplesmente tivesse entrado no meio da situação para apaziguar, mas todos nós sabemos para que lado a polícia esteve a jogar. Estes resultados fizeram com que a Renamo percebesse que as coisas já não estavam a ser tratadas de maneira democrática e imediatamente todos aqueles que votaram na Renamo e aqueles que se simpatizam com a Renamo foram convocados a manifestações que começam hoje, dia 27, sexta-feira, a se fazer sentir em tudo quanto é município. E o que estamos a receber de imagens vindas de Nampula e outros lugares é coisa triste, e isto aqui, por causa da luta pelo poder, pode ser que nós entremos numa situação de princípio de guerra. A quando da leitura daquilo que eu chamo de sentença dos resultados eleitorais, Dom Carlos Mazzini deixou claro que a Comissão Nacional de Eleições, o CNE no caso, reconhece que existam essas incongruências, houve muita luta, houve muita gritaria, houve muita reclamação e que existam processos que ainda estão a ocorrer em tribunal e que, apesar disso, ele vai ter que proclamar os resultados que foram apresentados lá. Temos que voltar um pouquinho, eu não consigo me lembrar quem foi que disse esta frase, mas há uma frase que diz o seguinte: quem decide quem ganha não é quem vota, é quem conta os votos. E para o caso isolado de Moçambique, não há necessidade de que nós corramos para as eleições, porque o exercício democrático visa fazer com que o povo escolha o seu preferido. Mas aqueles que são os que desejam governar, eles se indicam como preferidos a todo momento. Logo, a vontade do povo, quando chega-se no CNE, ela não é respeitada. Simplesmente por talvez questões de vergonha, a Frelimo não conseguiu ganhar o município da Beira, provavelmente para não serem tidos como tiranos. Isso chega a nos conduzir ao seguinte pensamento: você conhece aquela matéria da 11ª classe, onde ensinam a divisão dos três poderes? E essa é uma proposta de Montesquieu, o filósofo Montesquieu. Existe a proposta de que se separe o legislativo do executivo e do judiciário. E essa proposta surge na tentativa de se evitar que o poder esteja centralizado e concentrado em uma só pessoa para evitar a tirania.
O que acontece é que aqui em Moçambique, dados estes eventos todos aqui, existe falta de poder dos outros órgãos de justiça e do legislativo, no caso. Porque todos estão a sucumbir ao executivo. O executivo, aquilo que ele decide é aquilo que tem que ser. E, infelizmente, usam-se forças militares e policiais para poder se oprimir aqueles que dizem não, a malta isto não aceita, e aqueles que dizem que nós não votamos em vocês. Usam-se essas forças para que essas mesmas forças façam valer o plano de opressão. Eu não sei como é que vai ser interpretado isto, mas isto aqui, se nós tivermos que olhar para aquilo que foi a história das eleições nos outros países, nós depois vimos pessoas a se revoltarem tanto e arrancarem o poder de determinadas pessoas. E nós, sendo moçambicanos, é preciso que nós lutemos para que estas coisas não aconteçam e que o poder seja entregue de maneira pacífica. Atenção, só se anunciou que a Renamo não ganhou em nenhum município. E só de você sair à rua até ao anúncio disso, você já encontrava polícias esquinadas aqui e tal, numa quantidade não normal de polícias, porque geralmente tem havido menos polícias em relação àquilo que se observa. E hoje, Moçambique acordou de qualquer maneira, está doente. Eu tenho medo de que nós entremos nessa cena chamada guerra por causa do poder. Por que esta cena do poder embriaga tanto as pessoas que prefiram fechar os olhos? Eu lamento que as coisas tenham que ser tratadas assim, mas estas coisas aqui acontecem sempre na nação africana, e o Brasil também tem sido apontado como um país onde a fraude eleitoral é o denominador comum. Então, eu te convido a ficares atento aos próximos vídeos, porque eu quero começar a metralhar vídeos, dando opinião, dando-te a conhecer minuto a minuto aquilo que está a acontecer nos últimos momentos, porque a situação não está nada boa. E, por inacreditável que pareça, um cidadão de nome Egídio Vaz, hoje pela manhã, fez uma publicação a debochar da marcha da Renamo, dizendo os 60 mil. E as pessoas fizeram assim, foram para lá e estão muitas pessoas lá dentro. Então, esses chupa-botas de organizações partidárias, como Egídio Vaz ele já não é jovem. Ele se categoriza como jovem, se coloca na cena de jovem, ele não é jovem. Egídio Vaz, você já é senhor. Devia o senhor parar de tentar se comportar como jovem, agindo como um velho que o senhor é, para poder, vamos lá, enlouquecer a juventude. O senhor já está com a vida provavelmente ganha por causa do jeito como tem se portado. E nós sabemos cá, deste lado nosso, no caso. Então, não fica bem para a idade do senhor o que o senhor está a fazer. Deixa. O senhor tem que se comportar igual aos barrigudos que ficam no silêncio, simplesmente manipulam. E os jovens ficam aqui para poderem debater ideias que possam ser frutíferas para a nação. Então, é isto que existe, irmãos. Nós fomos vítimas de um assalto eleitoral aqui. A democracia, o CNE está a começar a enterrar a democracia aqui em Moçambique. Então, eu lamento que estas coisas tenham acontecido dessa forma e que estejam a ter que ser enfrentadas desta forma e ser tratadas desta maneira como as coisas estão a ser tratadas. Por agora é tudo. Daqui a pouco eu gravo outro vídeo sobre esta situação das eleições, porque precisamos ficar antenados ao que acontece aqui na nossa pátria. Até amanhã. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.